Família palmeirense, a semana mal começou e o clima já virou um turbilhão no nosso lado verde. As conversas que surgiram depois do jogo na Vila continuam ecoando, especialmente por causa daquele lance que deixou todo mundo indignado. A diretoria decidiu agir de um jeito diferente desta vez, sem aquele estardalhaço que normalmente acontece logo depois do apito final. Mas nem por isso o assunto morreu. Pelo contrário, cresceu ainda mais. O clube vai levar formalmente para a reunião da comissão de arbitragem a reclamação sobre o lance envolvendo Maurício, aquele momento em que o zagueiro santista simplesmente ignorou a bola e foi direto no corpo do meia. Assistindo de novo, parece até que o adversário estava mais interessado em aplicar um movimento de luta do que em disputar a jogada. E quando você vê algo tão claro e ninguém marca, a sensação de injustiça fica difícil de engolir. O curioso é que o Palmeiras escolheu segurar a bronca no pós-jogo, tanto na zona mista quanto na coletiva. Nada de discurso inflamado, nada de dedo na cara. Eles querem tratar tudo internamente, mas desta vez a expectativa é de que Leila Pereira chegue firme na reunião da CBF. Já se fala que ela vai adotar um tom mais duro, cobrando explicações e medidas para evitar que episódios assim se repitam. Mas a grande dúvida é: vai adiantar alguma coisa? Pelo histórico recente, muita gente não acredita. A própria reação exagerada de alguns clubes depois daquele clássico que envolveu Palmeiras e São Paulo ainda é lembrada, especialmente porque, após aquela confusão toda, parece que certas equipes passaram a ser tratadas com um carinho diferente dentro de campo. A impressão que fica é que qualquer contato mínimo vira pênalti, enquanto situações mais claras acabam sendo ignoradas. E isso gera revolta, porque não tem como assistir a determinados jogos sem perceber como algumas decisões influenciam diretamente a tabela. O torcedor fica se perguntando como é possível uma mesma equipe ter tantas marcações favoráveis em lances duvidosos, enquanto, do outro lado, jogadas bem mais evidentes são tratadas como lances de jogo. E aí surgem aquelas coincidências que deixam o ambiente ainda mais nebuloso. A relação próxima entre patrocinadores do campeonato e de um clube específico coloca mais lenha na fogueira, mesmo que oficialmente ninguém admita esse tipo de influência. Mas que é estranho é: quando a mesma marca aparece estampada tanto na competição quanto na camisa de quem está brigando pela liderança, o torcedor sempre vai desconfiar. É inevitável. Enquanto isso, o Palmeiras tenta manter a cabeça no lugar para focar no que realmente interessa: voltar a vencer. O time retorna aos treinos pensando exclusivamente no duelo contra o Vitória, um jogo que, além de importante pela tabela, pode significar um respiro depois dos tropeços recentes. Abel deve contar com retornos importantes. Andreas Pereira provavelmente aparecerá como titular novamente, algo que o torcedor vinha aguardando, ainda mais porque ele dá um ritmo diferente ao meio-campo. Alan também deve voltar, o que abre aquela disputa interna por espaço, já que alguém entre Maurício ou Rafael Veiga deve acabar indo para o banco desta vez. Não é uma decisão fácil, mas o momento exige escolhas firmes, e ainda tem a situação dos jogadores que estavam a serviço de seleções. A tal data FIFA mexeu com o elenco e tirou algumas opções importantes das mãos de Abel. No caso do Vitor HCK, ele deve retornar. Mas a comissão técnica imagina que ele não aguente 90 minutos, já que deve participar do amistoso do Brasil contra a Tunísia antes de voltar. A tendência é que fique no banco e entre no segundo tempo, dependendo do andamento da partida. Como se não bastasse,
O torcedor ainda espera para saber quem será o responsável pelo apito no jogo de quarta-feira. A CBF costuma soltar a escala com antecedência moderada, mas até agora nada, o que só faz crescer a ansiedade. Essa escolha do árbitro ganhou um peso enorme depois dos episódios recentes. O palmeirense quer apenas um jogo justo, nada além disso. Mas do jeito que as coisas vêm acontecendo, qualquer nome anunciado vai ser analisado minuciosamente. E o curioso é que o Palmeiras pode, de certa forma, influenciar a rodada. Se vencer o Vitória, joga uma carga adicional no rival direto, que entra em campo mais tarde, num clássico complicado no Rio de Janeiro. Mas se não vencer, a rodada muda completamente de figura, porque os adversários diretos passarão a jogar leves, sabendo que o Palmeiras desperdiçou a chance de pressioná-los. Não tem escapatória. É vencer ou vencer. E enquanto tudo isso acontece, um outro assunto começa a ganhar força: o interesse do River Plate em Aníbal Moreno. A situação do volante não é das mais tranquilas. Ele viveu momentos bons, outros nem tanto, e algumas críticas públicas de Abel acabaram deixando a relação um pouco tensa. O treinador até comentou que faltou energia, que faltou intensidade em alguns momentos, principalmente naquele trecho em que o time estava desfalcado e ele não tinha muitas opções para mexer. E realmente, em alguns jogos, parecia que Aníbal estava exausto demais, quase arrastando, como se faltasse combustível para completar as ações defensivas ou conduzir a bola com precisão. A imprensa argentina começou a repercutir essa possibilidade e lá já tratam o nome de Aníbal como prioridade para 2026. Mas o River também entende que não será simples. Primeiro, porque o Palmeiras investiu pesado para tirá-lo do Racing, um valor considerável que dificilmente será recuperado se a proposta vier baixa. Depois, porque o contrato dele vai até o fim de 2028, o que dá ao clube paulista uma força enorme na negociação. Se alguém quiser levar, terá de colocar uma quantia robusta na mesa, e isso muda completamente o cenário. A torcida se divide. Tem quem ache que seria até positivo voltar ao futebol argentino, onde o número de partidas costuma ser menor e o desgaste é bem diferente. Mas também tem muita gente que acredita que Aníbal ainda pode render muito aqui, desde que consiga encontrar estabilidade e evitar essas oscilações tão bruscas entre jogos excelentes e atuações apagadas. Ele já mostrou qualidade, isso ninguém discute, mas a irregularidade atrapalha demais. E numa equipe com objetivos tão grandes, não dá para oscilar muito. A temporada vai ficando cada vez mais intensa, os jogos mais decisivos se aproximam, e é justamente nesse momento que se espera que os principais jogadores estejam no auge físico e mental. Em meio a essa discussão, outra preocupação tomou conta dos bastidores: as 2 derrotas seguidas no Brasileirão. Perder para o Mirassol e depois para o Santos trouxe uma cobrança interna forte, porque eram partidas em que o Palmeiras tinha condição plena de vencer. Não é que faltou chance, mas sim aquele espírito competitivo que costuma aparecer nos momentos mais duros. O resultado é que Abel precisou chamar o elenco para conversar. Ele tem adotado uma postura mais calma por fora, mas internamente pede foco total. Ele sabe que não dá mais para errar. A reta final do Brasileirão está aí, restam apenas 5 partidas. E logo depois vem a decisão continental, que pode coroar ou manchar a temporada. A pressão é gigante, mas também é nesses momentos que surgem os times campeões. O treinador quer que todo mundo esteja mentalmente preparado, sem distração e sem acomodação, porque a margem de erro sumiu. E o torcedor sente isso também. Cada jogo virou final.
Cada ponto ficou precioso, cada detalhe dentro de campo faz diferença. E enquanto o clima esquenta nos bastidores, o grupo tenta manter a serenidade necessária para atravessar esse momento decisivo. O sentimento é de que cada treino precisa ser encarado quase como um jogo, porque o nível de cobrança aumentou e o calendário não permite quedas de rendimento. Os preparadores físicos têm trabalhado intensamente para recuperar quem vem demonstrando desgaste, principalmente aqueles que acumulam sequências longas de partidas. Alguns jogadores têm sentido o peso dessa maratona e isso reflete dentro de campo, mas o objetivo é ajustar tudo a tempo da virada que o elenco busca para retomar o ritmo de antes. Os trabalhos táticos também ganharam ênfase, porque Abel quer ver mais sincronismo na recomposição e mais agressividade no início das jogadas. A equipe perdeu um pouco dessa característica nas últimas rodadas, algo que sempre fez diferença quando o Palmeiras se impunha. Agora, o que se espera é que essa identidade reapareça, especialmente contra um adversário que costuma se fechar bastante quando enfrenta times grandes. O Vitória deve entrar com linhas baixas e tentando explorar contra-ataques. O que exige do Palmeiras uma atuação paciente, mas ao mesmo tempo intensa, sem deixar espaços para o rival crescer no jogo. No ataque, existe uma expectativa considerável sobre quem assumirá a função de criação. A alternância entre Maurício e Veiga desperta discussões, porque são jogadores de características diferentes. Maurício entrega mais mobilidade e intensidade, enquanto Veiga tem maior capacidade de finalização e leitura de jogo. Embora parte da torcida peça a permanência de ambos como titulares, o momento exige escolhas mais duras, já que o meio-campo precisa ser consistente do início ao fim. Andreas Pereira, voltando com mais ritmo, deve assumir a responsabilidade de organizar o jogo. E isso ajuda a aliviar a pressão sobre os demais. A torcida observa tudo com atenção e um misto de expectativa e ansiedade. Restando tão pouco para o fim do campeonato, qualquer sinal de melhora é comemorado, assim como qualquer deslize vira preocupação. O fator emocional pesa e o elenco sabe disso. Abel tenta blindar o vestiário, conversando diariamente com os líderes do grupo e reforçando a importância de manter a cabeça fria, especialmente após decisões polêmicas ou falhas individuais. A proposta é transformar cada frustração recente em combustível para reagir. E o ambiente externo, claro, amplia a sensação de pressão. A discussão sobre arbitragem continua fervendo. O torcedor palmeirense sente que tem crescido uma onda de desconfiança, alimentada por uma sequência de lances mal interpretados. Isso afeta o clima na arquibancada e até influencia o comportamento do torcedor nos dias de jogo. Muitos chegam tensos, esperando que algo aconteça para prejudicar o time. Esse clima precisa mudar, mas enquanto as decisões seguirem tão controversas, é difícil pedir calma. Em paralelo, o assunto Aníbal continua circulando forte. O possível interesse do River Plate parece ter incomodado alguns setores do clube, especialmente porque surgiu justamente quando o jogador atravessa uma fase de instabilidade. Mas, ao mesmo tempo, alguns membros da diretoria enxergam uma oportunidade de mercado se a proposta vier em bom valor. O dilema é simples. Vale apostar na retomada do meia ou é melhor considerar a venda e usar o dinheiro para reforçar outras posições? Em ano de calendário pesado e com possíveis saídas no fim da temporada, qualquer movimentação precisa ser pensada estrategicamente. Nos bastidores, comenta-se que o jogador sente o peso das críticas, mas tenta manter o foco. Ele sabe que seu desempenho caiu e tem buscado melhorar nas sessões de treino.
Alguns membros da comissão acreditam que a irregularidade também vem de um desgaste emocional, já que ele chegou ao clube sob enorme expectativa. A ideia de uma transferência para um futebol menos intenso pode soar tentadora, mas ele também demonstra vontade de reconquistar confiança e mostrar por que foi contratado. Essa questão se torna ainda mais sensível quando lembramos que o Palmeiras atravessa um momento de decisões acumuladas. Além da reta final do Campeonato Brasileiro, a final continental se aproxima e cada jogador precisa estar no auge técnico e mental para encarar o desafio. Será uma partida que marcará a temporada inteira. A comissão técnica tem trabalhado para equilibrar minutagem e preservar quem está mais desgastado, mas sem perder a competitividade necessária para brigar pelo título nacional até o último instante. Os próximos jogos serão fundamentais para medir a força real do elenco. A resposta após as derrotas recentes será o indicador mais claro de qual será o desfecho da temporada. O torcedor sabe que o time costuma crescer em momentos de pressão, mas também reconhece que algumas peças ainda buscam recuperar o melhor futebol. As conversas internas são constantes e têm sido firmes, especialmente no sentido de reforçar a responsabilidade que os atletas carregam quando vestem a camisa do Palmeiras. Enquanto isso, o ambiente externo segue pulsante. A discussão sobre quem será escalado para apitar o jogo contra o Vitória virou tema central entre os torcedores. Eles querem transparência e critério, algo que não tem sido observado com tanta clareza ultimamente. Essa expectativa cresce porque, com tão poucas rodadas restantes, cada falta, cada cartão e cada lance duvidoso podem alterar a história do campeonato. A sensação é de que o time joga contra o adversário e contra a desconfiança criada por decisões recentes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O clima nos bastidores do futebol brasileiro ganhou novos tons de mistério nas últimas horas. Entre sussurros de corredores, mensagens cifradas em grupos de dirigentes e olhares atravessados em zonas mistas, um nome voltou a incendiar a imaginação dos torcedores: Pedro. O centroavante do Flamengo, um dos jogadores mais valorizados do país, estaria no centro de uma movimentação silenciosa, porém intensa, que poderia levá-lo ao Palmeiras. Nada confirmado, nada oficializado, nada além de especulações. Mas especulações que começam a ganhar corpo. Pessoas próximas às duas diretorias juram ter percebido um vai e vem incomum de empresários. Comentam sobre reuniões rápidas, encontros discretos e até ligações em horários pouco usuais. Há quem diga que o Palmeiras, mesmo com um elenco robusto, vê em Pedro a peça capaz de elevar o nível do setor ofensivo e oferecer uma alternativa de estilo ao perfil atual do time. Do outro lado, surgem rumores de que o Flamengo estaria avaliando propostas e sondagens de clubes estrangeiros e nacionais, abrindo espaço para dialogar sobre valores que, em condições normais, seriam intocáveis. Entre os torcedores, o burburinho cresce. Nas redes sociais já circulam montagens com Pedro vestindo o uniforme alviverde, enquanto flamenguistas discutem se a possível saída seria um erro estratégico ou uma oportunidade financeira. Dirigentes, como sempre, mantêm silêncio absoluto, o que só alimenta ainda mais a sensação de que algo está de fato acontecendo nos subterrâneos do mercado. O que se sabe, até agora, é apenas o que se ouve ao longe. Telefonemas, consultas, sondagens, aquele típico movimento que antecede negociações grandes, mas que também pode terminar em nada.
O que não falta é fumaça, mas ninguém enxerga claramente o fogo. Ainda assim, no futebol brasileiro, onde rumores muitas vezes correm mais rápido que as próprias decisões, a simples possibilidade de Pedro trocar o vermelho-preto pelo verde-branco já é suficiente para sacudir o ambiente e deixar a torcida em suspense. Se é apenas ruído ou o prenúncio de uma mudança histórica, só o tempo vai revelar. Por enquanto, o burburinho segue firme, ecoando nos bastidores e inflamando imaginações. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!